Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como a dona Cleusa disse, hoje eu estou aqui meio na marra, com uma gripe muito forte. As últimas, estava até brincando aqui, brincando mais ou menos, né? Que nessas últimas 3 noites aí, se eu estico um pouquinho mais o braço, o Papai do Céu puxa, eu vou embora. Mas estava conversando com os amigos médicos que me disseram o seguinte: Adriano, nós estamos num momento aqui em Goiânia que quem não está com alguma gripe, virose, ou esteve ou estará, então está tudo certo. Mas a gente tem que se cuidar, né? Cuidar da imunidade aí, para que os efeitos da tal da virose não sejam tão devastadores. Dizem que o homem é muito fraco para isso, né? A mulher geralmente diz que fala assim: vocês são mole demais, a gente aguenta tanta coisa, vocês uma gripezinha derruba, né? Eu brincando com um amigo que como é que uma coisinha microscópica derruba a gente desse jeito, né? Impressionante. Pessoal, então, para quem não me conhece, meu nome é Adriano Márcio. Nós estamos lá no Grupo Espírita Fonte Viva, que fica ali na saída para Trindade, lá no Jardim do Cerrado. Não sei se alguém aqui conhece aquela região. Indo daqui para Trindade, do lado direito você tem a fábrica da Coca-Cola, do lado esquerdo você tem o Jardim do Cerrado, né? A entrada ali para o Jardim do Cerrado. São 10, 11 etapas de jardins do Cerrado, pequenininhas, né? Tudo juntinho ali, mas ali é o complexo, né, de bairros dos Jardins do Cerrado. E nós estamos atualmente lá no 3. Estamos utilizando o espaço da OSIC, Obra Social Irmão do Caminho, do nosso amigo Tiãozinho. A dona Cleusa conhece o Tiãozinho lá do Obreiros do Evangelho. O Júnior deve lembrar do Tiãozinho também, né? Então, eles têm um espaço lá que se chama OSIC, Tiãozinho é um dos dirigentes lá, e nós estamos utilizando o espaço deles lá, emprestado. A gente que utilizava a Escola Municipal Joaquim Câmara Filho, do Cerrado 4, e aí o Tiãozinho abriu esse espaço no 3 e falou: vocês não vão ficar em escola municipal não, vocês vão fazer o trabalho espírita no ambiente espírita, então vocês vêm para cá. E aí a gente então está lá na USIC. Estou vendo as tarefas lá com o Francisco Júnior, lá no Conselho de Administração da Federação Espírita do Estado de Goiás. Nós estamos lá, estou lá como secretário da mesa diretora, né, tentando contribuir um pouquinho. Estamos também atualmente na presidência do IGES, que é o Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Quem puder depois aí buscar, né, no YouTube, joga na busca Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Nós estamos com um trabalho bem legal lá de divulgação do espiritismo, né, de lives, de palestras. Atualmente estou apresentando aquele programa, aquela série de estudos de Moisés a Kardec. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de assistir. Então estou apresentando o programa com o Jorge Alahá, com o professor Severino Celestino e com o Álvaro Borderra. É um time pesado, né? E eles fazem esse estudo lá do Antigo Testamento, né? E é muito bacana, é um aprendizado maravilhoso. Então, nessa próxima terça-feira, nós teremos, hoje é sábado, né? Então, na próxima terça-feira vai dar dia, hoje 2, 3, 4, 5, né? É isso. Então, dia 5 de maio, nós teremos, a partir das 21h30, no canal do IGESE, de Moisés a Kardec, 6ª temporada, então, com esse time lá. Bem bacana esse trabalho. E na segunda-feira, às 19 horas, eu estou apresentando o IGESE falando de Espiritismo. Estou querendo convidar o Francisco para uma participação lá, ele tem corrido de mim, mas eu vou amarrar ele para um dia ele estar discutindo algum tema espírita lá com a gente no IGESE falando de Espiritismo. Então, sempre às segundas-feiras, às 19 horas. Também estou auxiliando um trabalho, atualmente como vice-presidente do Comitê Goiano em Defesa da Vida contra o Aborto, que é um trabalho suprapartidário, supra-religioso, né? Que apesar de não ser religioso, assim, a grande maioria das pessoas que compõem esse trabalho vem das religiões, né? Espiritismo. O nosso presidente é o Morivan Macedo, que é lá do irmão Áureo, o Francisco, acho que conhece ele também. E aí nós estamos com os nossos colegas, nossos amigos católicos, evangélicos, então todo mundo junto lá para esse trabalho da defesa da vida contra o aborto. E, padre, por que você faz parte desse trabalho? Um chamado que nós tivemos no movimento espírita,
Eu acho que eu já contei isso aqui, mas não custa repetir, isso é um lembrete. Teve uma reunião de movimento espírita que eu participei. Isso deve ter mais ou menos, nós vamos ter a 18ª marcha em defesa da vida contra o aborto, né? A marcha goiana. Vai ser a 18ª, dia 28 de maio, 14 horas, ali naquela esquina da rua 4 com a rua 30, no centro, ali pertinho da porta do centro de convenções. Então a marcha vai sair dali. Então nós vamos dar uma voltinha ali no centro, mostrando para a sociedade, né, esse trabalho do comitê que defende a vida desde a concepção e luta contra a descriminalização do aborto no Brasil. E numa reunião de movimento espírita nacional, o espírito comunicante falou assim para a gente: olha, a defesa da vida contra o aborto não deve ser mais uma bandeira de vocês, ela tem que ser a bandeira, porque se o aborto for descriminalizado no Brasil, isso vai significar uma estagnação espiritual para a pátria e para o Evangelho gigantesca. Então, mãos à obra, trabalhem para que isso não aconteça. E eu não sei se vocês sabem, já teve na Comissão de Constituição e Justiça, não passou para ir para a plenária por um voto. Não vou me lembrar aqui certinho o ano, mas já esteve nesse ponto. Então é um tema assim que é muito caro para nós, muito sensível, né? E aliás o IGESE começou com esse trabalho, porque a gente viu dentro do movimento espírita algumas pessoas aí relativizando essa questão do aborto. Aí eu falei: gente, não é possível, eu estou vendo as coisas dessas, Francisco sabe dessas histórias todas aí, né, Francisco? E aí eu encontrei com a Ivana, a gente iniciou um trabalho, enfim, aí surgiu o IGESE. E aí, só que esse trabalho do comitê é bem mais antigo, enfim, a gente fundou em 2007, então ano que vem vai completar 20, eu já nem vi o tempo passar, né? Estava tendo essa noção, não, 20 anos de comitê no ano que vem. Mas é isso, então eu sou um exemplo de que a espiritualidade olha para a gente e fala assim: não tem tu, vai tu mesmo, né? Porque um sujeitinho imperfeito, preguiçoso, devagar como eu, está envolvido nesses trabalhos todos, é sinal de que o negócio está meio, né? Jesus está tendo que contar olha com o que aparece, viu, Francisco? Mas o importante é que a gente, dentro das nossas pequeninas possibilidades, a gente faça, né? A gente faça. E o tema de hoje, ele vem falar justamente disso, de atitude. Porque buscai e achareis, né, que é o tema do Evangelho, e o tema que nós vamos trabalhar aqui hoje. Eu prometo não cansar muito vocês, não estou tendo nem voz para isso, então a gente vai ser breve aí nessa reflexão. Fala de atitude. E por que de atitude? Buscai. Buscai quer dizer o quê? Faça acontecer. Vá atrás. Não espere. Tem aquela música, não espere acontecer, né? Não espere acontecer. Vá atrás. Faça você acontecer. Busque. Se você buscar, você vai achar. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ou seja, o céu vai te ajudar quando você se ajudar. Então, se eu não me ajudar, se eu não fizer a minha parte, vai ficar difícil, porque as coisas não vão cair na cabeça da gente prontas. Até porque não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus não vai colocar absolutamente nada prontinho na mão da gente. Ele quer que a gente faça acontecer, porque Ele quer que a gente se desenvolva, e não há desenvolvimento sem trabalho, sem ação, sem atitude. Não há desenvolvimento. Então Deus quer que a gente haja, Deus quer que a gente busque, Deus quer que a gente se ajude. Então vamos lá, vamos começar com esse termo. Eu estava para fazer essa reflexão de hoje, assim, lendo algumas coisas que eu achei bem interessantes, né? Essa questão, por exemplo, do ajuda-te. O que a gente deve, o que é esse ajuda-te? Como que a gente vai se ajudar para que
que o céu nos ajude? Então, beleza, eu quero alguma coisa, eu tenho um objetivo e eu quero que o céu me ajude. Eu peço a Deus que Ele me auxilie a conquistar algo. Lembrando que quando a gente está falando de evangelho, a gente está falando das coisas espirituais, mas que acabam valendo para tudo na vida. Os princípios são os mesmos. Os princípios são os mesmos. E o meu resultado, ele vai ser diretamente proporcional ao meu esforço. Ele vai ser diretamente proporcional à minha dedicação. Desencarnou, acho que tem o quê? Uma semana? O Oscar Schmidt. Pouco mais de uma semana, não me lembro o dia certinho, agora, né? Por agora. O Oscar Schmidt. Maior pontuador da história do basquete, se não me engano, não é? Não é isso? Maior pontuador brasileiro, maior pontuador da história do basquete. Mão Santa. Mão Santa, exatamente, Mão Santa. Exímio arremessador de 3 pontos. Para quem não sabe o que é a cesta de 3 pontos, tem uma linha demarcatória, né, de uma certa distância à cesta, que fica longe, que você arremessando de trás dessa linha, e você conseguindo fazer a cesta, ao invés de 2 pontos, vale 3. Essa cesta vale 3 pontos. E ele era um exímio arremessador de 3 pontos, ou seja, de longe, ele arremessava de longe e tinha um grau de acerto espetacular. Você sabe qual que era a rotina do Oscar para chegar nesse nível de excelência? Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade. Ele treinava, aliás, dos 3 pontos, né? Ele fazia o treino normal com o time, e depois que acabava o treino normal com o time, ele ficava sozinho treinando cestas de 3 pontos. E ele só ia para casa quando ele acertava 20 cestas de 3 pontos seguidas. Ele conta que já chegou a ficar mais de 2h30 para depois ir embora para casa. Porque enquanto ele não acertava 20 cestas de 3 pontos seguidas, ele não ia embora. O sujeito fica bom ou não fica? Fica, não fica? Tanto que ele foi um dos melhores. Só que tem que querer. Tem que querer, tem que pagar o preço. E isso vale para tudo na vida. Eu tenho um moleque de 17 anos, que só me dá alegrias, assim, um moleque nota 1000, né? Atualmente ele está lá em São Luís de Montes Belos, fazendo medicina veterinária. Passou com 17 anos, para minha surpresa, que ele é bem preguiçosinho, sabe? Mas passou no vestibular lá para medicina veterinária em São Luís, e o povo, nossa, você vai mandar ir para lá sozinho, tadinho, eu tô novinho demais. Vaza, menino, vai embora, vai embora. Vai virar gente, vai virar gente. Vamos lá, tá lá, morando sozinho em São Luís de Montes Belos, vai fazer 18 anos agora em maio. E ele dizia que queria aprender a jogar futebol, apesar que a coordenação motora dele para esportes é um horror atrás dele. Mas ele disse que queria aprender a jogar futebol. Aí eu falei para ele, meu filho, você quer mesmo aprender a jogar futebol? Quero, pai. Tá, então vamos lá, o que você precisa fazer? Não, me põe na escolinha que eu vou para lá 2 vezes por semana, faço lá 1 hora de futebol e eu acho que desse jeito dá para ficar bom de bola. Falei para ele, meu filho, deixa eu te falar um negócio. Eu, que não cheguei a ser jogador profissional, mas gostava muito de futebol, cheguei a jogar a categoria de base lá do maior do Centro-Oeste, viu, Francisco Atlético, você sabe disso? Para ele não é, mas para mim é. Mas eu jogava futebol todo santo. Naquela época tinha os golzinhos na rua, né? Não sei quem é da época dos golzinhos. E fazia os golzinhos de ferro, ia ali na rua e a meninada brincava. A hora que o sol baixava um pouquinho ali, 4 e pouco, meninada juntava ali. Tinha dia que a gente saía dali 10 horas da noite.
Não sei como é que a gente tinha físico para aguentar jogar futebol daquele tanto. Mas era todo santo dia. Todo santo dia. E onde eu morava numa casa que tinha um quintal, mais ou menos metade desse espaço aqui. Se tivesse um muro aqui no meio, esse pedaço aqui, e ali eu tinha uma bola, que hoje eu vou treinar passe. Eu ficava chutando para a bola voltar no meu pé. Chutava para a bola voltar no meu pé. Não, hoje eu vou treinar controle de bola. Isso eu fazia com 12 anos de idade, menino, criança, sozinho. Tanto que saiu alguma coisinha. Não para virar profissional, mas saiu alguma coisinha. Mas eu fazia isso todo santo dia, de domingo a domingo. E eu falei isso para ele, falei, meu filho, é isso. Você quer ficar bom? Outra coisa, não tem paciência de sentar na frente da televisão e assistir um jogo de futebol, para ver o que está acontecendo, ver o que os jogadores estão fazendo, para ver como eles se movimentam no campo. Você tem que ver acontecer, para você ter uma noção, uma referência, e chegar na hora do jogo lá no campo, você fazer a mesma coisa. Você não tem paciência para assistir um jogo? Como é que você quer aprender? Isso faz parte da dedicação. Dedique-se, isso não vai. Ou seja, o futebol morreu ali para ele, né? Porque não quis não. Mas é isso, é dedicação. Tudo que a gente vai fazer na vida, se a gente não tiver foco e não se dedicar àquilo, os seus resultados vão ser proporcionais àquilo que você dedicou. Se você se dedicou de forma assim, meia boca, o resultado será meia boca. É isso ou não é? Espiritualmente é a mesma coisa. Espiritualmente é a mesma coisa. Então, o ajuda-te é buscarmos as condições necessárias, aí eu vou falar do espiritual, para que a gente leve para as outras situações da vida, para a situação familiar, né, de relacionamento familiar, situação profissional. É nós prepararmos o terreno para que as coisas possam acontecer. Estava ouvindo uma frase numa palestra que eu ouvi esses dias, que fala assim, como é que é? O trabalho aparece quando o trabalhador está pronto, é mais ou menos assim, não é isso? O trabalho aparece, ou seja, eu preciso estar pronto. Eu preciso estar pronto. Ah, mas eu não quero trabalhar? Tudo bem, beleza, você tem, todos nós temos livre-arbítrio, não temos? A gente pode optar por não trabalhar. Só que nós vamos colher a inércia. Nós vamos colher a preguiça da gente. Nós vamos colher o comodismo da gente. Nós não vamos sair do lugar. Não há progresso sem trabalho. Não há progresso sem dedicação. Não há progresso sem atitude. Então, como é que nós vamos nos ajudar? A primeira coisa tem a ver com algo que não é uma atitude ostensiva em si, em relação ao próximo. Primeiro que ajuda-te está falando o quê? De nós mesmos. E aí eu vou voltar lá na máxima, né? A principal máxima que Jesus deixou para nós. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A grande parte das pessoas divide essa máxima em duas partes, só que ela é dividida em três. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. O que essa máxima está falando? Para eu amar o próximo, eu preciso me amar. Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, eu não amo o próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, para que eu ame o próximo, eu preciso me amar. E a gente esquece disso. A gente esquece disso. O que Jesus nos ensinou? O que ele falou para a gente? Vós sois deuses. Nós somos importantes pra caramba.
Nós somos importantes demais para Deus, Ele nos criou. Nós somos criaturas dele. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou importantíssimo. E só por esse fato eu tenho que me amar. Só por isso. Só por isso. Ah, eu não tenho feito a minha parte, eu ando muito preguiçoso, eu ando fazendo por onde. Tá tudo certo, tá tudo bem. Todos nós temos as nossas fases ruins, ou não? Ou todo mundo aqui só tem fase boa desde que nasceu? Não é assim, é? Senão não estaríamos aqui. Se estamos aqui é porque nós não somos assim lá grande coisa. Ou alguém que é missionário. Ou é missionário ou não é lá grande coisa. É porque nós não somos lá grande coisa. Estamos aqui para evoluir, né? Para aprender mesmo. Temos ainda muitos defeitos. Muita coisa para melhorar. Muitos defeitos inconfessáveis que nós não teríamos coragem de contar aqui uns para os outros. Temos muito a melhorar. Agora, é preciso querer melhorar. E para querer melhorar, tem que ter da nossa parte o quê? Ação, atitude. Porque nós não vamos melhorar por um toque de uma varinha mágica, uma varinha de condão. Agora melhorou, aqui, ó, que gracinha. Ficou agora, virou o Chico Xavier. Não é assim. Nós temos que fazer por onde? E o primeiro passo, que eu estava ouvindo, né? Não me lembro nem quem foi o palestrante que disse isso. O primeiro passo é agradecer. É agradecer. Nossa, Deus, minha situação está tão difícil. Eu estou passando por tanta dificuldade. Basta a gente olhar para o lado. Basta a gente olhar para o lado. Tem muita gente muito pior que nós. E mesmo que não tivesse, Deus não coloca nos nossos ombros carga mais pesada do que a gente pode carregar. Se nós estamos aqui, na condição que nós estamos, na família que nós estamos, né, no lar que nós estamos, no trabalho que nós estamos, na condição que nós estamos, é porque Ele sabe que nós damos conta de fazer a coisa acontecer. Mesmo dentro de todo esse emaranhado. E vou falar a verdade. Tenho certeza que muita gente que está aqui agora ou já passou por isso, ou ouviu alguém passar. Um pouquinho que você faz a roda girar. Vou pegar um exemplo profissional. O pouquinho que você faz a roda girar, as coisas começam a acontecer. É ou não é? Às vezes a gente está desanimado, está preguiçoso, não rende, sabe? Fica ali, está ali meio que vegetando. Estou dentro do campo profissional, do exemplo do campo profissional. A gente está ali meio que vegetando, parado, estacionado, sabendo que precisa, nossa, que situação, né? Às vezes até a pessoa está com depressão, não sabe, enfim, está ali, parou no tempo. E sabendo que precisa agir, sabendo que precisa fazer, nossa, eu precisava tanto ter um pouquinho de energia para voltar, pô, já trabalhei tanto, já fiz tanta coisa, como é que eu chego nesse ponto, nessa situação? Um pouquinho que a pessoa faz, um telefonema que ela dá, uma visita que ela faz, a coisa já começa a acontecer. Nem precisa muita coisa. Emmanuel nos ensinou o quê? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Pouquinho de fermento que você coloca, a coisa começa a acontecer. A roda começa a girar. E espiritualmente falando, o princípio é o
mesmo. Que a gente não fique estagnado espiritualmente falando. Vamos fazer a roda girar. Vamos fazer a roda girar. Vamos nos ajudar. Primeiramente agradecendo a Deus por estarmos aqui, pela oportunidade, pelo dom da vida, porque estarmos aqui é oportunidade de progresso, é oportunidade de desenvolvimento. Nossa Deus, mesmo com toda a dificuldade do mundo? Sim. Porque nós enfrentamos aqui, conforme o nosso merecimento, né? E conforme o quê? Necessidade. Ah, mas eu preciso passar por isso tudo? Precisa. Precisa. O que eu fiz para merecer? Não sei, mas fez. Não tem justiça da parte de Deus, ou tem? Porque se a gente achar que está injusto, é porque a gente acha que Deus é injusto. Deus é injusto? Se eu não fiz aqui, eu fiz lá atrás. E eu só estou colhendo. Às vezes um parente difícil é alguém que eu desencaminhei lá atrás. E agora Deus está me dando a oportunidade de pôr no trilho de novo. Já pararam para pensar nisso? E todos nós temos essas situações, né? Todos nós temos. Família, amigos, trabalho. Todos nós temos essa situação. Então, às vezes, aquela pessoa difícil, você pensa assim, meu Deus do céu, é meu karma. Com aquela história, né, da senhora que estava na palestra. Aí o palestrante falando do casamento, né, da importância do casamento, ali, da união. E de seguir firme naquele propósito e tal. Aí terminou a palestra, a senhora que estava lá no fundo chegou até o palestrante e falou assim, olha, o senhor salvou meu casamento. Que eu estava assim, certa, tinha certeza absoluta que nessa semana eu ia pedir o divórcio, porque eu não aguento mais. E aí quando o senhor falou que se eu não, né, quem não cumpre nessa encarnação o compromisso, depois tem que voltar com a pessoa de novo, pensei assim, eu vou cumprir até o final para não precisar voltar com o fulano de novo. Nossa Senhora, Jesus Cristo. É uma brincadeira que tem um fundo de verdade. É por aí mesmo. É por aí mesmo. É uma brincadeira, mas com fundo de verdade. Agora, eu vou enfrentar isso, vamos lá, o casamento difícil, né? O relacionamento difícil. Eu vou enfrentar isso, que jeito? Eu tenho duas maneiras de enfrentar isso. Ou eu crio todo tipo de dificuldade para aquilo virar um espinho para mim, que toda hora ali está me cutucando, me machucando. Ou eu procuro fazer a coisa acontecer da forma mais leve possível. Problema? Tem uma frasinha que fala assim, o que você prefere? Você prefere ser feliz ou ter razão? O problema é que na grande maioria das vezes a gente prefere ter razão. E isso é ego. Ego. Querer ter razão, eu não estou falando aqui, tá, gente? Você está ali por exemplo, num debate, e precisa argumentar, não estou falando disso. Eu estou falando daquelas coisinhas pequenininhas da vida, que não vão alterar o preço do dólar, e que você fica ali, sabe? Adianta. Não adianta você, tem coisa que não adianta você insistir. É ou não é? Tem coisas que a pessoa que está com a gente não vai mudar mais. Esquece. Não vai. Não adianta insistir. E a gente quer influenciar essa pessoa muitas vezes da pior maneira possível. Que é o quê? Brigando. Enchendo a pessoa, né? E os grandes filósofos aí falam
que o que muda o comportamento das pessoas, você influencia as pessoas não com as palavras, mas com o exemplo. Então, a gente precisa se preocupar mais em fazer a parte da gente para servir de exemplo para a pessoa. Não que você não possa falar, dá para fazer isso aqui e tal, né? De boa, falar tranquilo, falar de forma leve. Não adianta. Se isso adiantasse, todos os problemas do mundo estariam resolvidos, todos os relacionamentos estariam maravilhosos. Não resolve, não adianta. Agora, se eu estou com aquela pessoa, tem um porquê. E a gente tem outra coisa, né? O ser humano tem outra coisa. Nós, espíritos imperfeitos que somos, nós temos outra coisa. O erro está sempre no outro, né? O outro que é o enjoado, o outro que é o insuportável, o outro que faz isso, aquilo, e a gente? A gente é essa Coca-Cola no deserto, a última Coca-Cola no deserto toda desse jeito, será? Como é que a modinha de hoje? Será? Sei não, hein? Todos nós temos os nossos defeitos. Não adianta. Tem nenhum santo aqui. Tem nenhum santo. Aí vamos voltar num outro princípio que Jesus deixou para a gente. A gente enxerga o cisco no olho do outro e não enxerga a trave no nosso próprio olho. Então, a gente precisa julgar as nossas próprias atitudes com a severidade ou mais que a gente usa para julgar os outros. E a gente costuma não fazer isso, a gente costuma colocar os nossos erros, os nossos equívocos debaixo do tapete, a gente vai para debaixo do tapete. Só que daqui a pouco o tapete está assim, ó. Assim, ó. Tinha que ficar retinho aqui, né? Ele está assim, ó, de tanta sujeira que tem embaixo, formou uma montanha embaixo do tapete. Que a gente vai passar do tapete, nós vamos tropeçar nela. Não adianta. A gente tem que querer resolver as coisas. Vamos trazer para o campo material de novo, um outro exemplo. Que nossa senhora, que dificuldade que eu tenho com isso. O tal do emagrecer, né? De fazer dieta, tal, ter esse controle. Tanto que isso é difícil. Só que tem que ter vontade. Tem que ter vontade. Ai, mas me dá uma fome danada. Eu, por exemplo, eu tenho uma fome, 10 e meia da noite, quando eu gosto assim, meu Deus do céu, dá vontade de comer o reboco da parede. Né? É a pior hora do mundo para se alimentar, é a pior hora que tem para se alimentar. E a hora que parece que a fome vem assim, meu Deus do céu. Se eu não comer, quando me der aquela fome, eu vou morrer por causa disso? Não vou, gente. Aí eu vou lá, aí você vai lá, abre a geladeira, ataca a geladeira. E vai dormir parecendo a jiboia que engoliu o bezerro. Empanturrado. Aí, consequentemente, como é que vai ser sua noite? Como é que vai ser seu sono? Ruim. Você não vai descansar. Como é que você vai acordar? Cansado. E isso vai se tornar um círculo vicioso. Que vai te adoecer. É simples assim. Quem tem dificuldade com alimentação, é simples assim, sabe do que eu estou falando. É simples assim. Então a gente tem que ter força de vontade para encerrar com isso. Ah, me deu a fome 10 e meia da noite? Não, hoje não tem. Possa ser, sei lá. Essa força nefasta que tenta não me pega hoje. Eu não vou comer. E é tão simples que 3 dias que você fizer isso, no quarto você já não vai sofrer tanto. É simples, mas a gente cede, né? A gente cede aos desejos. Como é que é aquela? Tem uma frase que eu gosto mais, né? O importante é ser feliz. Assinado Satanás. O importante é ser feliz, não é? O importante é fazer o que tem que ser feito. Esse negócio de felicidade, muita calma nessa hora. Tem muita gente que confunde esse esquema
Que feliz, tipo assim, felicidade é poder fazer tudo que dá na telha, será? Sei não, hein? Sei não. Com as imperfeições que a gente tem, se a gente fosse fazer tudo que dá na telha, será que isso iria nos levar por um bom caminho? A gente que ainda tem tanto problema no campo dos vícios, da promiscuidade, tantos setores da vida, do espírito. O importante é ser feliz, vamos, né? Faz o que você dá na telha, seja feliz. Sei não. A gente tem que tomar muito cuidado com as máximas que a gente escuta no mundo moderno aí, porque nem sempre é assim, né? Acho que já desceu. Pessoal, então, acho que deu para a gente trazer um pouquinho aí de reflexão, né? Nesse sentido, de que o mais importante é nós nos conscientizarmos que a evolução, a melhora, ela depende de nós mesmos. Não espere nada de fora para dentro, não espere. Tem gente que quer mudar o mundo e não arruma a própria cama. O pensamento revolucionário, né? Você arruma a própria cama, cara. Você não arruma a própria cama. Você não faz por você. E a salvação, ela é individual. E o que vai mudar o mundo não tem uma varinha de condão que vai fazer com que o mundo melhore coletivamente. Todo mundo melhorou. Não, não vai. É a coletânea, a soma das nossas melhoras individuais. É simples assim. Então, se eu quero um mundo melhor, por onde eu tenho que começar? Comigo mesmo. Eu quero mudar o outro, eu quero consertar o outro, e eu estou a mesma. Vou falar o termo aqui não, porque eu estou dentro do centro. Mas é isso. Comecemos a mudança do mundo por nós mesmos. E sem mudar a nós mesmos, nós não vamos mudar o mundo, porque o mundo vai mudar com a junção das nossas melhores individuais. Tá bom? Então, acho que esse é o recado. Agradecer mais uma vez, né? O convite, o carinho que eu sou recebido nessa casa. E não é à toa, né? A casa de Chico Xavier. Nosso trabalho Fonte Viva é uma obra de Chico, psicografada por Chico Xavier, né? Então, inclusive a lição lida foi do Fonte Viva. Então é muito bacana essa interação que nós temos aí. E para mim é sempre uma alegria e um prazer estar aqui com vocês. Viu, dona Francisco? Obrigado pelo convite, tá? A todos vocês que estiveram conosco. Obrigado.